inclusive para te falar que o Donald Trump está enviando aí diferentes convites. Um deles, o Brasil ainda está dando uma analisada, estou dando uma pensada. Será que eu vou? Será que eu não vou? Para o Conselho da Paz. A manifestação, com certeza, o Mano viu e o governo está sendo assim, será que eu aceito? Porque envolve a faixa de Gaza, passar o pé em cima da bola, tocar de lado. Não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Quem vai trazer todos os detalhes pra gente é o Eliseu Caetano, direto dos Estados Unidos, que já está conectado conosco e vai falar sobre esse convite de Donald Trump. Por que as pessoas estão resistentes em aceitar, Eliseu? Muito bom dia. Ei, turma boa, papo gostoso nessa manhã de terça, hein? Muito bom dia para você, David, para os nossos colegas aí no estúdio e, claro, para todo mundo que acompanha a programação da Jovem Pan. O mundo inteiro está querendo saber quem foi convidado para o Conselho da Paz de Donald Trump, quem é que vai aceitar, quem é que não vai aceitar. Muitas dúvidas ainda pairando no ar sobre o real funcionamento e dentre as poucas coisas que a gente sabe é que, na verdade, esse Conselho da Paz vai funcionar, a princípio, de uma maneira muito parecida, vou usar essa palavra, com a ONU, a Organização das Nações Unidas. Seria uma espécie, aqui nos Estados Unidos até já se usa esse termo, de ONU 2.0. A informação que a gente tem neste momento, o David, na terça-feira de manhã, é o seguinte: o governo dos Estados Unidos teria enviado convites a líderes de pelo menos 60 países para integrar esse novo organismo, viu? A proposta apresentada oficialmente pela Casa Branca é que esse conselho comece atuando pela faixa de Gaza. Que depois ele ganhe corpo e seja utilizado em outras crises globais, se expanda, portanto, para mediar outros conflitos no mundo. A ideia e os termos dessa ideia têm provocado muita preocupação entre as diversas lideranças globais por suplantar aí estruturas tradicionais, como é o caso da ONU. O plano prevê que Trump seja presidente vitalício do Conselho e que países convidados tenham mandatos de 3 anos, a menos que contribuam com um valor de $1 bilhão, o que lhes garantiria ali o assento permanente. Vamos lá, quem é que foi convidado? Brasil, convite enviado, mas ainda sem resposta pública oficial. Canadá, Argentina, Austrália, Alemanha, Itália, Índia, Turquia, Egito, Chipre, Grécia, Paquistão, União Europeia, representada pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, Bielorrússia, Hungria, Uzbequistão e Vietnã. Israel recebeu o convite, mas ainda também não anunciou a adesão ou a recusa. O governo israelense criticou, inclusive, publicamente alguns aspectos do plano. Rússia, por incrível que pareça, até a Rússia recebeu convite e está avaliando a proposta com o Washington. Agora, a gente precisa fazer uma observação, que a lista completa ainda não foi divulgada, né? Quem já disse sim? Bom, eu apurei aqui com alguns colegas da imprensa internacional que também estão aí atrás dessa informação, de que Hungria, Vietnã, Argentina, através de Javier Milei, Canadá e Uzbequistão. Agora, os outros ainda precisam responder. Há uma hesitação, e aí eu vou te entregar, David, mas a hesitação basicamente, ou majoritariamente, desses países, blocos, dos diplomatas, essa preocupação de que o Conselho da Paz possa rivalizar com a ONU. E daí eu já deixo a pergunta para vocês no estúdio. O Conselho da Paz seria ou não seria uma ONU 2.0? Eu fico por aqui, mas eu volto ainda ao longo da programação da Jovem Pan. É com vocês no estúdio. Exatamente, Eliseu Caetano, direto dos Estados Unidos. Inclusive, faço essa mesma pergunta que o Eliseu acabou de repassar para você que acompanha a gente pelo YouTube no nosso chat. Será que realmente teria mais efetividade o Conselho da Paz por parte do presidente americano Donald Trump? Estamos de volta para o pessoal que nos acompanha pelo rádio. Justamente a gente está falando sobre a questão, então, dos Estados Unidos, Donald Trump fazendo convite para 60 nações, estabelecendo um Conselho da Paz que seria aí um marco paralelo em relação à ONU. A ONU, a gente já repercutiu várias vezes aqui no Morning Show, que não está tendo efetividade nas ações. Será que o Donald Trump teria mais efetividade nessa incursão, Ana Beatriz Hirsch? Eu acho tão curioso como o Donald Trump tenta protagonizar os mais diversos episódios relacionados ao direito internacional. A gente está falando
de uma crise identitária na ONU, de uma perda de poder. E ao invés do presidente Donald Trump tentar se mobilizar para, por exemplo, restituir esse Mas poder... da ONU ele não é presidente, pô. Então, mas esse é o meu ponto. O meu ponto o presidente Donald Trump, nas últimas semanas, vem dizendo que vai fazer várias invasões, que deseja anexar aí a Groenlândia, invadiu a Venezuela recentemente, mas está se colocando como responsável pela paz. Né? Isso é, no mínimo, contraditório, porque a gente tem que se lembrar de uma pequena coisa chamada soberania. Né? É a soberania de cada país, a autonomia de cada país. Então, me chama bastante a atenção essa tentativa de trazer a paz a partir da sua liderança. E veja só, o país ele pode conseguir uma cadeira cativa desde que ele pague $1 bilhão. E quem vai administrar esse $1 bilhão? Ou seja, me parece uma... Trump? Me parece uma grande... que ele dá que ele vai administrar. E veja, não é a presidência vitalícia dos Estados Unidos no Conselho. É a presidência vitalícia de Donald Trump. É a pessoa dele. Então, ele vai deixar a presidência dos Estados Unidos daqui a pouco, mas na proposta dele, ele continuaria sendo presidente do Conselho da Paz. Ele se sente um monarca, um imperador. É uma autoestima, assim, delirante. É um negócio absolutamente bizarro. Isso aí, obviamente, não tem nenhuma chance de dar certo, porque o poder dele é passageiro. Daqui a pouco o mandato acaba. Se ele não subverter as instituições americanas e acabar com a maior democracia da humanidade, que é a democracia americana, ele vai ter que sair da Casa Branca. Mas ele acha que vai continuar sendo o todo-poderoso do mundo, administrando esses bilhões aí que seriam dados se os países aceitassem a proposta dele. É uma alucinação essa proposta do Trump. Mariana, tá quietinha ela hoje, né? Deixa eu ir mais perto para ouvir a opinião dela sobre essa questão do Donald Trump. O Donald Trump, ele se coloca como presidente do mundo por meio desse acordo da paz. É monarca, não é nem presidente, não tem fim no mandato. Imperador. Assim, eu penso até que essa questão de criar aí o Conselho da Paz para fazer frente à ONU, pensando, até trazendo assim, empresas, concorrência é sempre bom, né? Assim, então, sim, eu acho que é algo que pode melhorar a qualidade da ONU, algum outro conselho que faça frente à ONU. Pode ser uma forma de porque a ONU tem tido pouca efetividade também, né? Vamos concordar. A ONU tem mais qualidade, assim. Então, o conceito não acho tão ruim. Eu acho que a governança do que está sendo proposto, o Trump como presidente vitalício daquilo, daqui a pouco ele é presidente dos Estados Unidos hoje, mas ele não é eterno ali. Então, até porque pela Constituição americana ele não pode mais se candidatar, né? Exatamente. Acabou. Então parece uma manobra dele manter o poder de alguma forma ali, e aí acaba que uma ideia que poderia ser interessante, ela perde toda a credibilidade com essa questão de uma governança vitalícia dele. Acho que falta muita informação pra gente saber também de como esse dinheiro seria administrado, se os países vão aceitar. Então, infelizmente, acho que fica difícil, né, a gente apoiar uma ideia como essa, com essa estrutura. Assim, qual que é a relevância de você garantir esse assento permanente a partir dessa contribuição de $1 bilhão, com o objetivo que seria aí criar uma organização voltada à pacificação, né? Então, assim, falta esclarecer muita coisa, ao meu ver, né? Concordo. Agora tem uma questão assim, ele tem tido algumas atitudes, ele é o presidente americano, tem o poder bélico maior do mundo. Você viu o que ele fez com o Macron? Não, o que ele fez com o Macron? É o seguinte, o Macron mandou uma mensagem de WhatsApp para ele. Ah, verdade, ele foi... Dizendo, meu amigo... Mandou o print, né? Estamos juntos na Síria, estamos juntos em muitos lugares, mas não estou entendendo o que é que você está fazendo na Groenlândia. Vamos conversar? O que é que fez o Trump? Respondeu a mensagem? Não. Tirou um print e botou no Twitter, quer dizer, na rede social dele. Não se faz, isso daí é o tipo de coisa negócio que é inacreditável. Não, no Truth Social. WhatsApp, repassar áudio, encaminhar, é uma coisa que não se faz nem com o inimigo. Eu tenho comigo, é um código de ética assim que a gente não pode burlar de maneira alguma. Então foi engraçado isso, né? Porque até a gente, quando tá apurando, a gente recebe das fontes, as fontes, assim, tem um receio de mandar as coisas, porque às vezes a gente fala assim, tá, mas eu preciso de um documento, alguma coisa que comprove isso que você tá falando, né? Porque não pode só acreditar na palavra. E muitas vezes a pessoa tem receio de mandar um print. Ele não mandou pra imprensa, ele colocou na rede social dele. E ele não respondeu. Exatamente. Então, assim, é um convite do presidente da França que
começa chamando ele de meu amigo, falando das parcerias que existem entre a França e os Estados Unidos e dizendo, mas vamos conversar sobre essa história aí da Groenlândia? No lugar de ir conversar, o que é que ele faz? Ele tira um print e joga na rede social. É uma atitude, assim, que é completamente antipolítica, é antiparceria, é anticredibilidade. É provocativa, né? Exato. E aí, ao ser perguntado sobre isso em entrevista, o que é que ele diz? Não, então eu vou taxar 200% o vinho e o champanhe francês para ver se ele entra no conselho. No instante, ele vai entrar no conselho. Isso não é política, isso não é construção de parcerias, não é construção de credibilidade. Isso desgasta, na verdade, a parceria entre as nações. Inclusive,